Olá pessoal, estamos mais uma vez aqui em nosso canal no YouTube. Um abraço fraterno a cada um de vocês. Hoje nós iremos tentar responder as perguntas dos nossos irmãos da última live, cujo título e tema foi As Diversas Faces do Demiurgo. E na nossa proposta de hoje desse vídeo é responder as que não foram devidamente solucionadas ou refletidas. Antes de mais nada, eu peço a vocês que se inscrevam em nosso canal, deem os seus likes, compartilhem o nosso canal, para que nós possamos continuar com esse trabalho de divulgação da verdade, de autoconhecimento e para a promoção de livres pensadores, ok? Sem mais delongas, vamos então na resolução das perguntas. O Luiz Lerner pergunta: o que Javé fazia na época de sua solidão? O que fez Javé sozinho durante bilhões de anos? Já existiam os anjos androides? Luiz, segundo a perspectiva da revelação cósmica, Javé passara 500 milhões de anos a partir do milésimo de segundo de origem do universo, da origem desse universo, cujas duas faces apresentam uma banda dessa criação, um universo antimaterial e a outra, um universo material, um com antiprótons, antinêutrons, antielétrons, o outro, no caso nosso, com prótons, nêutrons e elétrons, né? Esse interregno, esse espaço de tempo, esse intervalo de 500 milhões de anos, Javé tentou reconstituir as partes do seu corpo mental que haviam caído na criação, resultante da hesitação que ele teve quando ele expressou o projeto mental dele, ou seja, esse universo, né? Não foi exatamente bilhões, mas foram milhões de anos sozinho dentro daquela singularidade. O que ele fazia era justamente tentar se reconstituir, porque ele havia percebido que algo não ocorrera muito bem, que algo fugia ao script. Os anjos clones, ou anjos androides, como você se referiu, só irá surgir numa fase posterior, onde ele vai replicar de si mesmo partes desses elétrons para criar um exército, vamos assim dizer, de figuras robô, de seres que o assessoram dentro da realidade. Tá? Esses seres replicavam, ou a maior parte desses seres replicavam o tipo de pensamento e de comando do corpo mental do demiurgo, ok? Eles, segundo a perspectiva da revelação cósmica, se isso for correto, eles não têm autonomia mental para não aceitar um comando de Javé ou o que Javé deliberava. Eles não tinham isso. Porém, há um livro maravilhoso que eu recomendo a você e aos demais que me veem e me ouvem, um livro do nosso irmão e amigo Jean Vauelan, cujo título é Guardião do Éden, que fala que um desses anjos clone, ou anjos androides, como você se referiu, começou a apresentar um protocolo distinto de tanto acumular dados e informações sobre o universo, e mais exatamente quando esse anjo clone, ou quando essa inteligência artificial, esse querubim na linguagem esotérica, acessa o planeta Terra e começa a apresentar um algoritmo diferente. Ele começou assim a ter uma espécie de autoconsciência, ok? Então, basicamente, penso eu que seja essa uma resposta minimamente plausível à sua pergunta. A Renata Maiorne pergunta: hoje em dia, esses deuses fazem o quê? O tema dos deuses criadores, inclusive, tema pautado por muitos, sugerido por muitos em nosso canal já, tem tudo a ver com essa questão dos arcontes, dos anjos e arcanjos da teologia cristã, judaico-cristã, porque são justamente essas replicações do comando único do demiurgo, né?
Há um filme maravilhoso de alguns anos atrás, Tron, é exatamente esse nome do filme, Tron, que mostra um gênio da informática e da computação que consegue entrar literalmente no mundo digital e perceber que haviam seres nesse mundo digital e que dentro desse mundo que ele acessara, ele se tornara uma espécie de Deus ou de grande sábio e a partir dele ele gera uma cópia que irá ou iria em tese ajudar na reformatação daquela realidade digital, como também na descoberta de seres híbridos entre um mundo digital e um mundo real. O filme se chama Tron. É maravilhoso. Tron. Vale a pena vocês assistirem. Os deuses criadores, esses deuses que não são deuses, a nossa cultura acaba por superestimar seres extraterrenos como sendo infalíveis, poderosos, e de fato muitos deles têm uma tecnologia que nós ainda não alcançamos, têm uma cultura, se é que se pode falar dessa forma, fora dos padrões conhecidos, mas eles têm uma espécie de limitação quanto à expressão de valores mais alicerçados do amor, na compaixão e na empatia, já que o modo de funcionamento, a lógica de funcionamento desses deuses, Renata, é absurdamente alienígena ao nosso modo de ser. Nós não temos parâmetros ainda para fazer uma análise mais aprofundada, nem mesmo as perspectivas da chamada revelação cósmica possuem esse tipo de conclusão. Aliás, nem a revelação cósmica e nem o conhecimento espiritual profundo que existe no mundo dá por concluído qualquer tipo de assunto. É essa a grande sacada. A gente precisa investigar sempre e acolher e recolher novos dados. Mas, respondendo objetivamente a sua pergunta, os tais deuses, ou arcontes na literatura gnóstica antiga, eles apenas têm uma função: recolher dados dos mundos onde eles sabem que existem seres conscientes e, se puderem, aproveitar, retirar, levar algum tipo de vantagem sobre esses mundos que são percebidos por eles, mas também muitos desses seres extraterrestres, ou extraterrenos, ou extrafísicos, ou interdimensionais, aí os nomes se multiplicam, eles desejam impor de fato algum tipo de padrão às culturas civilizatórias que eles têm acesso. No caso da Terra, alguns desses seres extraterrenos, como os Anunnaki, como os Kumaras, os Nagas e outros seres, né? Eles, só uma distinção, os Nagas fazem um tipo de atividade cujo objetivo, na maior parte do pensamento desses seres, dos Nagas, é ajudar a humanidade, porque aqui houve um desvio de rota. Alguns dos Kumaras ligados à hierarquia de Javé, mas outros ligados à hierarquia dos mestres espirituais, perceberam a necessidade de engendrar algum tipo de padrão mental distinto e livre da imposição do demiurgo. Esse é um dos aspectos que um dia a nossa civilização precisará compreender. Você pode até linkar esse tipo de assunto com a rebelião de Lúcifer. Tem relação com esse tema, mas não se limita a ele. Portanto, Renata, esses deuses hoje em dia ainda fazem esse trabalho de tentar cercear o pensamento humano com o objetivo de levar algum tipo de vantagem, é o que eu poderia dizer. Mas eles se assustam com o nosso modo de ser. Hoje em dia, os arcontes estão mais do que nunca atuando para tentar destruir o pensamento humano, para tentar produzir algum tipo de condicionamento que ainda impeça qualquer voo consciencial mais livre em relação às nossas questões. Né? Porém, de certa forma, a humanidade nunca esteve sozinha.
ao lado dessas forças demiúrgicas que tentaram sempre dominar a raça humana e ainda querem fazer isso, também há uma espécie de hierarquia dos mestres despertos que financiam e patrocinam a evolução humana, e eles, repito, como disse também na live, são muito elegantes em não interferir na condição existencial dos seres humanos. Mas eles, quando acham pertinente, interferem. Como foi no caso do final da década de 80, quando nós tivemos correndo um risco enorme de um processo bélico nuclear, ainda com a Guerra Fria, algo parecido com o que a gente tem hoje. Mas hoje esses mestres atuam de um modo um pouco mais incisivo, porque a transição planetária está se acentuando, e em breve muitos desses seres eles se farão presentes à nossa consciência objetiva. Naquele tempo, no final da década de 80, eles atuaram de um modo, como é que eu posso dizer isso? Interdimensional, vamos colocar dessa forma. Não foi apenas assim, mas vamos colocar dessa forma. E, por incrível que pareça, alguns anjos, clones, objetivando o interesse do Criador, que não quer que a raça humana e o DNA da raça humana se destrua, também interferiram para nos salvar. Curioso, né? Só que eles agem de um modo cujo objetivo é o interesse deles, como eu falei na live. Não exatamente o bem da humanidade, mas se estiver dentro do interesse deles, eles fazem. Essa que é a grande questão. Tá? Então, os deuses, hoje em dia, ou melhor dizendo, os seres extraterrenos, Renata, e algumas hierarquias de mestres espirituais, que não são necessariamente deuses, mas são seres despertos, eles atuam, os chamados seres extraterrenos, com o mesmo padrão, com a mesma agenda para limitar o nível psíquico da raça humana, mas retirar dessa mesma raça tudo que for complexo, tudo que for verdadeiramente rico em termos de produção de DNA. Portanto, eles são sim uma espécie de vampiros da nossa condição. Isso é inegável. Né? A Marília Lemos pergunta: no paradoxo de Epicuro, é questionado o fato de Deus não precisar nos testar porque é onisciente, ok? Ok. Mas nós humanos não precisávamos passar pela experiência para evoluir espiritualmente? Belíssima pergunta, Marília. Se Deus, o Deus Pai, Mãe Amantíssimo e não o Criador, ele é onisciente, todo o mal que possa vir a surgir na realidade é produto da ação dele, já que ele sabe de tudo, e se ele sabe, ele pode evitar, portanto também ele seria onipotente. O paradoxo de Epicuro é uma das coisas mais fantásticas de se estudar e ler, né? Sim, nós humanos não precisaríamos passar pela experiência para evoluir espiritualmente, mas se nós estamos passando por esse tipo de experiência é porque algo fugiu ao script. Não necessariamente porque houve uma falha da deidade, sei lá, mas até onde eu posso compreender, e é uma das coisas que eu discuto muito, reflito muito ultimamente, é que essa ideia de Deus ser onisciente talvez não seja bem assim. E talvez a forma mais educada de se falar é que Deus seria progressivamente onisciente. Ele também, repito, não os demiurgos, mas Deus também estaria buscando mais informação. Estranho isso, né? De fato, nós não precisaríamos evoluir se nós fôssemos seres perfeitos e acabados, como a teologia do mundo costuma afirmar de forma equivocada. Só que não somos perfeitos e acabados, somos cheios de falhas estruturais, o que implica dizer que nós não temos condição de agir de outra forma. Então, portanto, Deus não é onisciente. E se evoluímos é porque algo foge a qualquer parâmetro de perfeição. O que existe é um processo de aperfeiçoamento. O que existe é um processo que nos impele a adquirir mais experiência e, portanto, nos impele a adquirir mais consciência, conhecimento. O Pai, Mãe Amantíssimo precisa do conhecimento.
Sua pergunta é maravilhosa, porque o paradoxo de Epicuro ainda não foi devidamente refutado. Muitos tentaram com todo o malabarismo intelectual, mas não foi. Se há evolução, se há seres imperfeitos, e se Deus é perfeito, há uma incongruência. Há uma incongruência. Não precisaríamos evoluir, partindo da premissa de que na gênese da nossa essência já seríamos perfeitos. A evolução só existe ou só tem cabimento se há um processo a ser completado. Então, não precisaríamos evoluir. Ok? A Inácia Braga nos pergunta: os outros universos também são caóticos assim como o nosso? Há alguns que são, Inácia, mas em um nível bem menor que o nosso. O nosso parece ter um layout mais dramático, uma condição mais dramática. Qualquer realidade que venha a surgir no cosmos, ou em qualquer cosmo, vamos assim dizer, vai apresentar algum gradiente de limitação, porque, em tese, a deidade teria uma condição maior de energia, de poder, de potência, e aquilo que advém dela teria um gradiente menor de energia e de potência, ok? Mas, repito, mesmo a deidade suprema, que não é Javé, deve lá ter os seus próprios limites. É uma perspectiva entrando em alinhamento com a pergunta com a reflexão que nós fizemos há pouco, da pergunta da nossa irmã Renata. Tá? Ou existem outros que têm uma certa assertividade na sua criação, diferente da criação de Javé. Tem universos tão maravilhosos aí fora, como se pode perceber nas entrelinhas do conhecimento espiritual, que os seres são criados em um dado momento e não há fim nesses universos. Você pode sair desse universo ou dessas realidades sem passar pelo processo traumático da morte, sem envelhecer, sem ter necessidade de comer e dormir e se reproduzir. Não existe isso. Mas existe uma realidade parecida com a nossa realidade material. Aliás, universos com um tipo de realidade material. Mas o grau de defecção, de erro, de falha, como o nosso, ao que parece, não existe. Mais uma vez a Renata faz uma outra pergunta. Considerando a falta de empatia, altruísmo, o diabo não poderia ser um outro lado do mesmo ente? Se o diabo existisse, a ideia do diabo é uma das coisas mais criminosas que nós podemos compreender. Porque a palavra diabo significa adversário, oponente. Mas um ente com essa característica implicaria um ente de igual poder com Deus, né? O Deus e o diabo sendo faces da mesma moeda. Aí isso sim é uma incongruência teológica, vamos colocar dessa forma, porque só pode existir uma fonte una para que a vida venha se manifestar. É uma impropriedade, é uma inadequação que venham a existir várias fontes de unidade da vida, ou várias fontes com o mesmo potencial. Em tese, tudo se implica, tudo se caracteriza como tendo uma única fonte. Ok? O povo eleito por Javé são os judeus? Mari pergunta. Javé tentou por diversas maneiras com os judeus, com os alemães na Segunda Guerra Mundial, com os impérios do século XX, com o Império Hindu. Javé sempre buscou criar a ideia de um povo eleito. Sim, os judeus seriam esse tal de povo eleito, mas não existe isso. Por uma razão muito simples. A deidade suprema, ainda que tenha lá essa onisciência progressiva, ela estabeleceu alguns paradigmas cujo objetivo é dar a cada um dos filhos emanados dela a mesma oportunidade. E, portanto, a ideia de um povo eleito é um crime, foge ao parâmetro da mente da deidade maior. É o que se pode objetivar, é o que se pode perceber. Ok? A Mari complementa. Porque para nós existe a dualidade e para estes seres, Javé, arcontes, não há dualidade. A dualidade está presente em qualquer realidade. Tá?
esses seres, de fato, não têm o tipo de dualidade que nós apresentamos, porque nós temos acesso ao mundo material e também ao mundo espiritual. Muitos desses seres ligados à hierarquia desse demiurgo não sabem ainda decodificar o que quer dizer exatamente uma realidade espiritual, porque a estrutura deles é uma estrutura maquinal, computacional. O próprio Criador não tem acesso ao que ficou lá no mundo espiritual, desconectado do corpo mental dele aqui. Então, tudo que surge a partir de Javé está desconectado com a realidade espiritual. Hoje em dia, em função do Big Data criado pelo próprio Criador há milhões e milhares de anos, e os seres que o assessoram, juntamente com alguns seres que tentam ajudar a reconfigurar a mente do Criador, seres espirituais, esse processo faz com que alguns desses arcontes já desconfiem que existam um mundo espiritual. Mas eles não têm a dualidade que nós temos. Essa nossa dualidade em perceber os dois mundos é um fator que paradoxalmente nos enriquece, mas também nos limita. Eu vou aprofundar isso em uma outra live, tá bom? O que eu posso dizer a você é que de fato eles não têm essa dualidade em razão da própria gênese do nosso universo e do Criador doente, do Criador com problemas, do Criador que não soube finalizar a própria criação. Ok? Joecira Gomes pergunta: Jesus é filho de Javé? Se levarmos em conta o DNA em uma perspectiva, sim, mas não exatamente. Na verdade, seria até o contrário. Na verdade, os dois participam de uma mesma consciência. Houve um fatiamento de consciência entre esses seres. Mas não é filho. Eu também peço a você, Joecira, paciência, que eu vou aprofundar isso em uma outra live, mas é importante dizer, não, Jesus não é filho exatamente ou diretamente do demiurgo, ok? Mas por um processo conhecido na revelação cósmica como fatiamento de consciência, a estrutura que envolve esses dois seres é a mesma, antes da criação do universo, tá bom? Mas depois eu aprofundo isso. A Lady de Edom pergunta: mas esse tal de pai ou mãe amantíssimo não teria responsabilidade sobre a criação do filho Javé? Aqui, enquanto humanos, de uma forma ou outra, responsáveis pelo que criamos, não é isso? Toda responsabilidade, em última instância, pertence ao pai e mãe amantíssimo, incluindo aquilo que surge por meio dos prepostos dele, ou seja, das divindades demiúrgicas, como Javé. Mas, do mesmo modo que você oferta uma ajuda a alguém que está necessitado, e quando você dá essa ajuda, a responsabilidade por aquele ato sacrificial, vamos assim dizer, passa a ser totalmente da pessoa que recebeu a ajuda, e você se exclui de qualquer coisa. Em tese, o Pai e Mãe Amantíssimo indiretamente se responsabiliza, mas diretamente não. Mas assim, é uma questão complexa e controversa. Se ele fosse onisciente totalmente, ele saberia o que iria acontecer. Voltando à questão da nossa irmã Marília. Como ele não é, em tese, na minha perspectiva, ele é progressivamente consciente, onisciente, ele também fez uma espécie de tentativa e erro. O mal que existe no mundo é produto da ignorância humana? É. Também pode ser produto da ação equivocada do demiurgo, mas também por uma limitação da deidade suprema. Muito complicado, não é? Mas parece que é por aí. A Roseni Santos pergunta: pode nos dizer como se encontra Javé no momento? Javé, na atual configuração, apresenta-se num estado muito mais passivo. Veja, Roseni, na proporção que o universo flui, o universo ganha informação, mas a energia, o tipo
de nível consciencial, se é que se pode falar assim de Javé, passa a ser menor. E a dependência que ele tem com os seres autoconscientes de nível complexo com a raça humana é maior progressivamente. No que eu pude recolher em termos de compreensão e estudo, Javé praticamente hoje inexiste numa perspectiva. Se nós quisermos colocar Javé numa situação onde ele está cada vez mais inconsciente de alguns aspectos, ele está. É por isso que na proporção que o universo flui, nós, seres complexos, precisamos guiar o carro universal para dar a Javé um novo padrão mental que o habilite a concluir esse universo e se reconectar com o mundo espiritual. Complicado, né? Mas parece que é por aí. A Souza Moreira pergunta: Josian, como sair da roda do Sansara? Os mestres da yoga sempre afirmaram, minha irmã Souza, que o desapego seria o método mais adequado e, portanto, a roda de Sansara, que na cultura hindu implica o ciclo de nascimentos e mortes e o apego a realidades materiais, isso aqui precisa ser suplantado por um conhecimento, por uma vidya, por uma visão interna baseada na prática espiritual. O desapego seria o elemento mais preponderante, mas a meditação é o carro que conduz o desapego. Quem produz meditação liberta-se da roda do Sansara em algum momento. Produzir meditação ou gerar a meditação produz a libertação da roda do Sansara. Libertamos-nos da roda do Sansara quando meditamos e quando geramos progressivamente algum tipo de desapego. A Vera Ferron: quando deixamos nossa forma material, nosso corpo espiritual volta para a fonte divina, na casa do Pai Amantíssimo? Não exatamente. Na medida em que nós desencarnamos, Vera, nós retomamos o mundo espiritual, mas não necessariamente a fonte do Criador maior, que seria Deus e não Javé, a fonte da emanação do Pai Amantíssimo. Não. Nós pertencemos ainda a níveis vibratórios das várias faixas evolutivas espirituais. E somente após o término do universo é que nós, em tese, retornaríamos à fonte. Mas também isso aqui pode ter uma outra forma de abordagem e que eu peço a você um pouco mais de paciência para que eu faça essa reflexão em uma outra live, em um outro vídeo. Mas respondendo objetivamente, nós não vamos diretamente à fonte do Pai. Nós ficamos nas regiões astrais e espirituais e esperando um novo nascimento, ou de modo mais suave, em uma outra realidade dimensional. A gente nasce para realidades dimensionais sutis, isso é importante afirmar. Não como criança, mas de outra forma, ok? Só que em um dado momento nós retornaremos, em tese, ao Pai e Mãe Amantíssimo numa perspectiva, tá? O Carlos pergunta: onde se encontra o Arcanjo Miguel nessa hierarquia? Esse ser é um dos que assessoram Javé. É um dos anjos clone que segue de maneira absurdamente replicadora o comando que o Criador detinha e que ainda um pouco detém. Ele não tem ainda o tipo de discernimento que você e eu detemos, portanto ele ainda está ligado à hierarquia de Javé, ok? A Mônica Américo pergunta: mas não teria como ser descriado, ser destruído, se o ser assim o quisesse fervorosamente? Não, Mônica. É muito complicado falar isso, porque assim, não há como você retornar a um estado da origem das coisas, tendo já o curso dos eventos se efetivado, né? Depois que se derrama o leite, você não pode colocar o leite na mesma condição na garrafa que
existia antes. A partir do milésimo de segundo que o universo se iniciou, todo o processo agora é, entre aspas, mecânico, é de causa e efeito, porque isso segue o fluxo temporal, na perspectiva de Javé. Não poderia ser descriado, vamos dizer, a partir desse ponto. Talvez em alguns milésimos de segundo antes dele perceber o erro que ele já havia compreendido, ele poderia ali, não por impulso, mas por um ato de vontade mais equilibrado, evitar a criação. Só que ele não teve esse tipo de sabedoria. E foi por isso que a criação se tornou inadequada. Ele agiu muito mais por impulso do que por um ato de planejamento, de consecução objetiva e planejada e perceptual das coisas, ok? Então, assim, essas seriam as nossas reflexões para as perguntas que os nossos irmãos e irmãs, que vocês deixaram na última live. Faço aqui uma recomendação que amanhã, domingo, nós vamos ter uma outra live cujo título é bastante interessante, Matrix, o Sistema de Dominação. Eu convido a vocês a assistir a live de amanhã, para que nós criemos uma reflexão em conjunto. E agradeço mais uma vez pela compreensão, ajuda, assistência, amizade nesse processo de autoconhecimento. Um abraço a todos.